Bom, pessoal, nossa primeira aula vai ser, na verdade, uma motivação, né, para que vocês realmente tenham interesse em programar, tá? Gostaria muito que vocês saíssem desse curso e, de repente, quisessem ingressar na carreira da computação. Mas o foco aqui vai ser dar a vocês uma introdução sobre programação, de forma que vocês possam depois dar continuidade a disciplinas como cálculo numérico e, de fato, consigam usar o computador, né, para realizar tarefas repetitivas e da área que vocês estão inseridos, né? Bom, na verdade, os computadores foram criados pensando em executar atividades repetitivas, como cálculos, como problemas complexos, mas que envolvem uma quantidade muito grande de repetições que o ser humano não se sente entediado e acaba cometendo falhas durante a execução, tá? Então, vocês podem perceber que o computador ele está o tempo todo solicitando ou aguardando que você informe qual vai ser o próximo comando que ele vai executar. Então aqui vocês têm, né, um exemplo, né, aqui do lado direito do slide, vocês podem observar que nós temos um processador, né? Esse processador aqui, vocês estão vendo aqui o nomezinho da AMD, né? Ele está perguntando o tempo todo para você qual é o próximo comando que você quer executar, né? Isso você percebe no celular, por exemplo, que você tem você tem vários programinhas ali que estão disponíveis a qualquer momento para serem clicados. E esses programas, esses que a gente chama de aplicativos, né, eles possuem botões, possuem janelas de diálogo que você clica e a partir do clique de cada um daqueles botões, o que é que ele vai fazer? Ele vai executar uma ação que já está pré-programada, tá? Então, o objetivo do computador é resolver problemas para a gente, é executar ações para as quais nós preparamos eles, né? Só que para isso a gente precisa organizar as ideias, né, e transferir isso para o computador de forma que ele consiga entender. O que é que eu quero dizer com isso? É que o computador tem uma língua própria e nós precisamos falar essa língua, tá? Precisamos comunicar o que ele precisa executar na língua que ele entende, certo? Então, o que acontece quando você compra um computador que o computador já vem instalado ou o celular, geralmente vem uma série de programas lá dentro, que são programas desenvolvidos pelas empresas e por usuários e por programadores para que vocês utilizem e façam coisas rotineiras, né, de lembrar atividades na sua rotina, em agendas, você se comunicar com outras pessoas através de sistemas, WhatsApp, Skype, né? Então, são programas que já estão desenvolvidos e estão disponíveis para vocês, tá? Só que, às vezes, você precisa desenvolver uma coisa nova. E aí que entram os programadores e entra o papel, né, que eu espero que vocês consigam desenvolver, né, ao final desse curso, tá? Então, o que os programadores estão fazendo é antecipando as suas necessidades, ou seja, eles desenvolvem as coisas, os programas, pensando no que vocês podem precisar fazer. Então, muitas vezes a gente nunca precisou de algo e alguém cria, por exemplo, um Facebook e as pessoas começam a usar e começam a perceber que aquilo pode ser útil, por exemplo, a fazer propaganda, para interagir com os amigos, tá? São coisas que não necessariamente se existia antes, mas que foram criadas e pelos programadores e que realmente têm aplicações interessantes, tá? Então vocês têm uma ideia, para vocês terem uma ideia, a App Store, né, que é da Apple, e o Google Play, que é no caso do Android, ele já tem mais de 1 milhão de aplicações lá disponíveis para download, tá? Então, pensem que os downloads já estão na casa dos bilhões. Então é um mercado gigantesco, um mercado que mudou bastante a forma como se desenvolve e se vende software, tá? Que antigamente a gente desenvolvia um software e tinha dificuldade de distribuir esse software, porque você tinha que empacotar, criar um CD, gravar, fazer propaganda, distribuir isso entre lojas. E hoje não, os aplicativos estão disponíveis a um mero clique do usuário. Ele entra na App Store, procura pelo título e acha a aplicação que ele quer, né, para resolver um problema que ele precisa, né, do dia a dia, tá?
E hoje tem um mercado, inclusive, de programadores que trabalhavam em empresas, órgãos públicos, e estão saindo para desenvolver aplicações, né, para vender essas aplicações por R$ 1, R$ 2, ou desenvolver aplicações que você paga uma mensalidade, né, como, por exemplo, o Spotify, como o Netflix, que você paga uma mensalidade e utiliza essa aplicação, né, quanto você quiser. Tá? Se você não paga a mensalidade, simplesmente vai ser cortado o seu serviço. Tá? Então, lá no celular, no smartphone, você vai ter a mesma situação, né? Você tem aqui, é, você tem aqui um, as aplicações, né? Elas estão aguardando que vocês peguem e deem um clique na aplicação para que ela comece a rodar. E o que a gente chama de começar a rodar? Ela vai começar a executar as instruções para as quais você programou. Você como programador, né? Então, aí é que entra a diferença entre usuário e programador. Tá? Então, o usuário ele enxerga os computadores como um conjunto de ferramentas que podem ajudar eles no dia a dia a executar suas tarefas, a digitar um texto, a fazer uma planilha de gastos mensais, a acessar um mapa para poder localizar a casa de show que você vai, ou a localização do aeroporto, do hotel, tá? Ou armazenar uma lista de afazeres. Então, eles armazenam os dados, processam e ajudam a fazer cálculos, certo? Então, as coisas já estão prontas para vocês usarem. Então, esses são, a gente chama de usuários. Eles estão do lado de fora, tá? Usando o computador, né, como uma ferramenta. Tá? Já os programadores, eles estão num nível diferente. Né? Eles estão no nível de entender como é que a máquina funciona, né? Ou seja, as maneiras, a linguagem que a máquina é programável, tá? E criar ferramentas, né? Ou seja, esses processadores de texto, essas planilhas, mapas, as aplicações de celulares, tá? Eles criam essas ferramentas para que o usuário, né, possa utilizar. Tá? E às vezes o programador escreve ferramentas para eles mesmos serem produtivos. Então, a gente vai usar, por exemplo, durante o curso, algumas ferramentas que são úteis para os programadores, mas não são úteis para os usuários, digamos, finais, os usuários, né, mais comuns, né, que não sejam usuários programadores. Mas se você pensar de certa forma, o programador também é usuário do computador, porque ao fazer, ao utilizar essas ferramentas, ele passa a ser também um usuário, né, do programador, só que um usuário que é capaz de dar instruções, de criar programas que fazem com que os computadores, né, tenham o comportamento que ele deseja. Né? Então, aqui vocês enxergam que enxergam que o computador, né, ele tem o hardware e o software, que a gente, né, uma palavrinha que muita gente já deve ter escutado, né, o computador, aquela história, tem o hardware, né, que é aquilo que você consegue enxergar, aquilo que você consegue, né, transportar de um lugar para o outro, tal, e o software é algo que você não percebe, não enxerga, tá? Mas isso aí é desenvolvido pelo programador, tá? O, o, esse software que é capaz de dar instruções para que o hardware, né, por exemplo, acesse os dados, produza informação, que se comunique com outros computadores via rede para que as pessoas, né, conversem, tá? Então, esse é o objetivo, né, do programador, que ele está no nível de criar esses programas para que o usuário que está lá em cima, que está lá, né, usando no topo, né, ele está acessando os programas, acessando o computador, ele tem a tarefa dele realizada. Tá? Então, vem a questão, bom, peraí, mas se existem programadores, certo? Qual a utilidade que eu, como engenheiro civil, como matemático, como físico, como engenheiro químico, o que é que vai ter de utilidade para mim se já tem pessoas que fazem os programas, né? Então é onde entra aquela questão. Bom, como qualquer profissional, né, ele pode precisar trabalhar em cima de dados, certo? E contratar um programador para fazer uma coisa relativamente simples nem sempre é interessante, porque o programador vai lhe cobrar caro, tá? Para fazer uma atividade que você mesmo de repente poderia fazer, certo? E além disso ele tem que entender o que é que você precisa, tá? É uma coisa interessante da programação
que muitas vezes os programadores eles acabam entendendo tanto sobre o negócio, sobre o que, como por exemplo, se calculam juros em financiamento e tal, que o próprio pessoal da área acha que o programador é especialista naquilo, mas ele precisou aprender sobre aquilo, né, para desenvolver o programa. Mas o especialista da área, se ele pudesse programar, seria muito mais produtivo, tá? Então, às vezes você precisa, por exemplo, você faz uma pesquisa, tem uma quantidade de dados muito grande, você precisa organizar esses dados, tá? Seria interessante fazer um programa, né, para fazer isso, tá? E ao saber programar, vocês vão ser capazes de calcular, por exemplo, totais, médias, em cima de arquivos que foram produzidos a partir de uma pesquisa, tá? Então, às vezes você precisa, né, também criar programas para outras pessoas usarem, né, alterar, melhorar coisas, crescer, né, introduzir funcionalidades novas, ou simplesmente criar novos produtos, né, para os usuários. Tá? Então, isso é o programador que eu diria profissional, tá? Mas tem aqueles programadores que vão simplesmente usar um programa para fazer uma atividade que para se fazer manualmente, fazer um a um, né, demoraria muito tempo e seria muito tedioso. Tá? Bom, e aí quando a gente fala em programa, software, hardware, surge uma palavrinha, né, que se chama algoritmo. Tá? Eu não sei se vocês já escutaram, mas o que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas. Tá? Então, uma sequência de instruções bem definidas e ambíguas. O que significa isso? Que ao ler um algoritmo, você vai ser capaz de entender qual é a sequência de instruções que o algoritmo está prevendo. Tá? E cada uma dessas instruções, né, pode ser usada mecanicamente em um período de tempo finito. Então, as instruções ela tem que ter um tempo para executar. Não pode ser assim, uma instrução que executa para sempre. Tá? E também com a quantidade de esforços finitos. Tá? Então, como exemplos bem tradicionais, a gente tem a receita culinária. Então, para fazer um bolo, você tem uma receita. Para fazer um filé parmegiana, você também tem uma receita. Para fazer feijão, arroz, tá? Então, algumas são receitas mais complexas, outras receitas mais simples. Mas a receita culinária, ela é focada em quem? Em uma pessoa entender quais são os passos que ela deve executar. Então, é como se essas instruções fossem feitas, fossem dadas para os humanos. Tá? Então, o humano é capaz de executar essas ações, né, essa sequência de instruções, e chegar no resultado que seria, como eu falei, um bolo, filé parmegiana, né, um feijão e assim por diante. Às vezes, essas instruções não estão muito claras. Né? Por exemplo, coloque uma colher de manteiga. Bom, se você não disser qual tipo de colher, né, vai ficar indefinido também qual vai ser a quantidade de manteiga que você vai colocar na receita. Tá? Então, essas instruções, né, têm que ser suficientemente detalhadas para que o ser humano acerte a receita culinária, né, e produza o alimento que você deseja. Assim como também o manual de instruções. Né? Então, eu cito bastante aí o manual de instruções, por exemplo, da montagem de um Lego. Então você tem lá a sequência de passos que tem que ser seguida. Se você errar, pular uma ou fizer a montagem errada, no final você não vai chegar no resultado esperado, porque não seguiu exatamente a sequência de instruções. Tá? Então, é comum que isso aconteça, porque os seres humanos eles não são perfeitos e ao executar esses passos, comumente nós, né? Eles não, nós, cometemos alguma falha. Tá? Então, o que seria então o que a gente chama de código-fonte, software, né, um programa? Então, primeiramente, código-fonte. O código-fonte é como se fosse um algoritmo, tá? Só que é um algoritmo escrito na linguagem que o computador entende. Esse código-fonte, né, ele vai ser executado pelo computador? Bom, ainda não. Na verdade, a gente precisa fazer com que esse código-fonte, que ainda é um código em alto nível, né, ele seja compilado ou interpretado por um computador. Tá? E esse processo de compilação, que seria uma transformação dessa linguagem de programação, que no caso nós vamos usar a linguagem Python, mas existem várias outras, né, como C, C++, Java,
Lisp, Fortran. Então tem uma série de linguagens aí, tem Ruby, né, COBOL, tá? Pascal, certo? Então, estou citando aqui algumas linguagens, mas existem muitas linguagens de programação, certo? Então, você escreve um programa usando uma dessas linguagens, tá? E por um processo de compilação e interpretação, esse programa vai ser traduzido, né, e executado pelo processador do computador, certo? E isso vai resultar na, vai ter como consequência o computador fazer o que você ordenou através do código-fonte. Tá? Então, pensem que para elaborar esse código-fonte, você às vezes gasta muito tempo pensando e organizando essa sequência de passos. Então, é o que a gente costuma dizer que é como se você estivesse dando sua inteligência para o computador, tá? Porque o computador não sabe fazer, sei lá, o cálculo do desvio padrão. Ele não sabe fazer. O que ele sabe fazer são as operações básicas: somar, dividir, subtrair, dividir, tá? São as operações bem simples, tá? Fazer operações mais complexas aí já é o usuário, né? Ou seja, o programador que vai instruir o computador a fazer, tá? Então, por isso que a gente às vezes compara a programação como arte, né? Porque você tem que ter criatividade, né? Tem que ter inteligência, bastante inteligência para poder usar dos recursos que a linguagem de programação oferece para instruir o computador a executar o que você precisa, tá? O que você deseja. Então, só para citar um exemplo, ficar mais claro essa questão de algoritmo, de programa, né? Lembram daquela música chamada Macarena? Então, aqui vocês têm um link no YouTube, para quem não conhece ou nunca ouviu, tá? Lembrar dessa música. E eu tenho aqui à esquerda um algoritmo, certo? Para quem não sabe dançar, certo? Seguir esse algoritmo e verificar como é que dança, tá? Agora, observem o seguinte, o algoritmo está escrito em uma linguagem que o ser humano entende. Então, o ser humano é capaz de ler essa sequência de passos, executar, tá? E, de fato, vai ter o quê? Vai dançar, certo? Pode ser que mais bonito ou mais feio, depende da qualidade de cada um. Não vou entrar nesse detalhe. Mas observem o seguinte, que esse algoritmo, ele tem algumas falhas. Não sei se vocês já perceberam, mas ele está escrito em português e tem algumas pequenas falhas. Eu vou destacar aqui, certo? Né? Essas pequenas falhas, mas que qualquer pessoa que fosse ler esse algoritmo iria perceber que existem essas falhas, iria ignorar e saberia de fato qual foi o erro, né? E conseguiria dançar, porque vai entender que o cara escreveu errado, o quadril era com L, e ele escreveu com U, tá? Porque a gente está dançando e né, botar a mão esquerda e botar no quadril, né? Então, naturalmente a pessoa iria desconsiderar esse tipo de erro, tá? Só que o computador, ele não é tão, né, digamos assim, inteligente ao ponto de entender que aquilo foi um erro. Quando nós escrevermos um código-fonte, o programa vai reclamar, né, o compilador, o interpretador vai reclamar e não vai deixar passar um programa sintaticamente incorreto, né, como o que eu mostrei aqui, né, que tem esses errinhos aqui, tá? Então, isso aqui é um algoritmo para um ser humano. O que a gente vai ver daqui a pouco é como seria transformar um algoritmo, né, como escrever um algoritmo que vai ser uma sequência de passos para o computador. Tá? Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês uma atividade aí que naturalmente ela é feita por computadores. Então eu quero que vocês contem qual é a palavra, você descubra qual é a palavra que mais aparece na frase que vai ficar aparecendo na tela e quantas vezes essa palavra que mais aparece ocorre. Tá? Então tá aí a frase. Então, vamos contando aí, tá? E aí? Qual palavra apareceu mais? É difícil, né? Então, quantas vezes apareceu?
Então é complicado você fazer esse tipo de coisa, porque são muitas palavras e você sair contando qual é que tem mais, apareceu mais vezes é complicado. Isso é uma coisa que os computadores fazem muito bem, porque eles têm armazenam os dados na memória e vão fazendo o cálculo, né, de quantas vezes determinada palavra apareceu. Eu vou mostrar um programa que faz exatamente isso aí em Python, tá? A ideia aqui não é que vocês entendam esse programa por completo. O objetivo é, é que vocês tenham apenas uma ideia, certo? Desse programa, tá? Aqui a gente tem, ó, na parte inicial, a gente tem aqui desculpe aí, pessoal, a gente tem aqui nessa parte o início do programa. O que é que ele faz? Ele lê o nome do arquivo que você quer contar o número de palavras. Então, esse raw input aqui é um comando do Python que faz com que o computador ele aguarde que você digite alguma coisa, tá? Essa mensagem aqui, essa que a gente chama de string, ela vai ser mostrada na tela para você e você vai ter que digitar alguma coisa no teclado. O que você digitar no teclado, né, vai ser guardado em uma variável chamada nome. Então aqui eu tenho um exemplo do que o computador vai fazer. Então você vai digitar Python, que é, você está chamando o interpretador, né, de Python, e está dizendo qual é o programa que ele vai executar. Então ele vai executar esse programa todo aqui, certo? Esse programa todo, e vai dar como resultado o O4, que foi a palavra que apareceu mais vezes e a quantidade de vezes que ela apareceu, certo? Bom, para isso, como eu falei, você vai ler, você vai informar o nome do arquivo. Esse arquivo vai ser aberto, tá? E vai ser lido, tá? Depois que ele for lido, eu vou particionar esse arquivo, separando as palavras através dos brancos. Toda vez que aparecer um espaço em branco, você terminou uma palavra. Então eu vou ter aqui o que a gente chama de uma lista de palavras, certo? E essa segunda parte aqui do programa, tá? O que é que ela vai fazer? Ela vai contar a quantidade de palavras que existem no arquivo. Então, já que você separou em uma lista de palavrinhas, essa lista de palavrinhas ela vai ser percorrida e toda vez que eu encontrar uma palavra, eu vou adicionar numa variável que está armazenada nesse dicionário a quantidade de vezes que essa palavra ocorre, certo? Eu sei que agora é um pouco nebuloso, né? Vocês não estão entendendo muito bem ainda, mas a gente vai chegar no final do curso, né? No final não, mas no meio vocês já vão ter condições plenas de entender o que está escrito aqui nesse programa em Python, tá? Bom, então nessa segunda parte o programa está calculando quanto cada palavra ocorre no arquivo. E aí a terceira parte, que é a parte final aqui, tá? Essa parte final ela é dedicada a encontrar qual é a palavra que mais acontece, certo? Que mais ocorre, a mais frequente dentre as palavras que foram encontradas no arquivo. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem aqui nessa área aqui uma, uma lista de comandos, né? Um conjunto de comandos que diz o seguinte, ó, para uma palavra, tá, em um contador, no dicionário de contadores, certo? Eu vou pegar cada palavra e o contador respectivo e verificar se ela é a palavra mais frequente. De que forma? Bom, inicialmente a palavra mais frequente é nenhuma, certo? Se a palavra mais frequente, se o contador, o contador de maior frequência não também está como vazio e o contador é maior do que o maior contador, então esta palavra que eu estou analisando agora, ela
ocorreu com mais frequência do que as outras, tá? Que eu já analisei. E aí ela passa a ser a palavra mais frequente e o contador, né, o maior contador passa a ser o contador daquela palavra específica. E no final eu vou imprimir na tela a palavra mais frequente e o maior contador, né, o que vocês observam aqui nessa região, tá? O Ozinho, tá? E o 4. Então, o que eu quero que vocês tirem aí desse programa é que você está dando, como programador, um código-fonte contendo instruções para um computador e esse computador vai executar, o computador, através do interpretador de Python, vai ser capaz de executar todas essas instruções, certo? Então não pode ter um erro, né? Aí, por exemplo, se você executar, ao invés de um for, colocar FO, ele não vai entender que aquilo é um for. Ele não vai ser capaz de, de executar esse laço. Mas isso a gente vai discutir mais para frente, certo? O que eu quero que vocês entendam é que isso aqui é como se fosse, na verdade, um programa que o computador é capaz de executar através do interpretador de Python, ok? Bom, então, como eu vou costumar falar aqui nos slides, né, esse curso foi baseado no curso do professor Charles Severance, tá, da Universidade de Michigan. Tá? Então, foi feita uma tradução e adaptação. E a licença, né, é a licença Creative Commons. Então, a ideia é que ele mesmo discute isso, que os professores podem pegar esses slides, alterar, traduzir, né, e usar como for, né, desde que isso não seja digamos, usado para fins lucrativos. Então, o objetivo aqui não é esse, então está plenamente válido. E se vocês quiserem também pegar esses slides e distribuir, não tem problema nenhum, ok? Bom, então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.